Centralidade. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos estar fazendo hoje uma aula da centralidade da palavra de Deus, amém? Assim o Senhor vai abençoar nós aqui. Eu sou o irmão Jean, aqui de Campinas, crente em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vou fazer essa aula aqui porque poucas são as pessoas que compreendem a centralidade da palavra de Deus. Ainda mais hoje que a gente vê muito misticismo em pregações. E nós precisamos alertar a igreja, os jovens, a nova geração, na centralidade da palavra de Deus. Vamos lá? Na visão reformada, a Bíblia ocupa o centro do culto, pois é através dela que Deus nos fala. Igual Calvino afirmou, a função peculiar do Espírito Santo consiste em cravar a lei de Deus em nossos corações. Primeiro, a igreja é a escola de Deus. Segundo, o Espírito Santo é o mestre. Terceiro, o mestre interior. E quarto, para progredir nessa escola, devemos antes renunciar nosso próprio entendimento, nossa própria vontade. Quinto, a pregação não deve ser rejeitada. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Vamos lá que o Senhor vai dar a graça de nós fazer esse trabalho bem feitinho para abençoar toda. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21. Que vai dizer assim: não apagueis o espírito, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Olha o discernimento. Não desprezei as profecias bíblicas. Então, primeiro, não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Segundo, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Certinho? Deve ser entendida como a palavra de Deus. Para nós, recusá-la é o mesmo que rejeitar o Espírito. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 8, que diz, aqui ó, desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus,
quem também vos dá o seu Espírito Santo. Tudo procede da Sagrada Escritura e da Palavra de Deus. Né? Como há falsos pregadores e falsos mestres, é necessário provar o que está sendo programado ou pregado, para ver se o seu conteúdo se coaduna com a palavra de Deus. Quer dizer, tem que estar aqui amparado pela palavra de Deus. Uma profecia, a pregação tem que estar amparada na palavra de Deus. Se ela não for cristocêntrica, fuja. Vamos lá em Atos. O que os bereanos faziam, né? Acho que os bereanos. Bora ver aqui. Atos 17, 11 e 12. Atos 17. Atos 17, 11 e 12. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 17, 11 e 12. Capítulo 17, versículo 11 e 12. Diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quer dizer, se as coisas que os apóstolos pregavam estava amparado na Sagrada Escritura. Estava amparado na Sagrada Escritura. Os bereanos faziam isso. Por isso, meus irmãos, julgue toda a palavra que for pregada. Vamos ver se ela é cristocêntrica. Vamos ver se ela tem amparos bíblicos. Vamos lá agora. Primeira carta, primeira epístola de João, 4, de versículo 1 ao 6. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. É isso? É. Que vai dizer, né? Agora eu vou pegar aqui. Amados, não descredes a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecei o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, irmãos, porque o ensinamento verdadeiro, o ensinamento nisto, por meio disto, o ensinamento verdadeiro, pelo Espírito, declara a pessoa encarnada, que veio em carne, e o ofício de Cristo, do Salvador, Jesus. Veja capítulo 1, versículo 3, 2 do versículo 22 também.
No entanto, os homens querem ouvir mais os reflexos de seus desejos e pensamentos, a homologação de suas práticas. Assim, a palavra que deveria ser profética tende com frequência a se tornar apenas apetecível ou com apetite, né? Apetecível, né? Ao público-alvo, mas seus valores e devaneios, ou então nós, pregadores, somos tentados a usar a eloquência para compartilhar generalidade da semana, sempre é claro, com uma alusão bíblica aqui ou ali, para justificar a pregação. Sexto, o fato é que uma pregação incrédula é sempre crítica. O fato é que uma geração incrédula é sempre crítica para com a palavra profética. Marvin Vicente estava certo ao declarar: a demanda gera o suprimento. Os ouvintes convidam e moldam seus pregadores. Se as pessoas desejam um bezerro para adorar, o ministério que fabrica bezerro logo é encontrado. Sétimo, é preciso atenção redobrada para não cair nessa armadilha, uma vez que não é difícil confundir os efeitos de uma mensagem com o conteúdo do que anunciamos. A pregação deve ser avaliada pelo seu conteúdo, não pelos resultados. Esse assunto está ligado à vertente relacionada ao crescimento de igreja. E a Mari está correta em afirmar: o crescimento espiritual na graça de Cristo vem em primeiro lugar, onde esse crescimento é menosprezado em troca da busca de resultado. Pode haver sucesso, mas será de pouca duração. E no final diminuirá a eficácia genuína da igreja. A dependência de número de membros ou a preocupação com números frequentemente tem se confirmado como uma armadilha para a igreja. Oitavo, a confusão entre conteúdo e resultado é fácil de ser feita. Por quê? Como acentua John MacArthur Jr., o pregador que traz a mensagem que mais necessita ouvir é aquele que eles menos gostam de ouvir. E 9, portanto, a popularidade pode, em muitos casos, ser um atestado da infidelidade do pregador na transmissão da voz profética. Lembremos nós, toda a tarefa do ministério fiel gira em torno da palavra de Deus. Guardá-la, estudá-la e programá-la. E 10.
E ninguém pode pregar com poder sobrenatural se não pregar a palavra de Deus. E 11. Quanto mais confiamos no poder de Deus, operante através da palavra, menos estaremos dispostos a confiar em nossa suposta capacidade. A palavra que pregamos jamais será ineficaz no seu propósito. 12. O pregador não compartilha opiniões, nem dá opiniões sobre o texto bíblico, nem faz parafrase irreverente do texto. O objeto é expressar o que Deus disse sob a iluminação do Espírito. Pregar é explicar e aplicar a palavra aos ouvintes. O aval de Deus não é sobre nossas teorias e escolhas, nem sobre a graça de piadas, mas sobre sua palavra. Portanto, o pregador prega o texto de onde provém a verdade de Deus para o seu povo. Quando nós propomos a expor um texto, precisamos declarar exatamente o que o texto afirma. E 13. Quando Cristo retomar, certamente ele não se interessará por nossa escola homilética, ou se fomos progressistas ou conservadores, mas sim se fomos fiéis à palavra em nossa vida e pregação. Devemos estar sinceramente atentos ao que o Espírito diz à igreja através da palavra. Isto é avaliado para quem ouve e para quem prega. Glória a Deus. Outra verdade que precisa ser ressaltada é que, apesar de muitos de nós não sermos grandes pregadores ou existirem pregadores infiéis, Deus fala, por isso há a responsabilidade de ambos os lados. Quem prega, pregue a palavra. Quem ouve, ouça com discernimento a palavra do Espírito de Deus. A pregação foi o meio deliberadamente escolhido por Deus para transformar pessoas e edificar seu povo, preservando a sã doutrina através da igreja, que é o baluarte da verdade. Meus irmãos, glória ao nome do Senhor. A próxima aula que nós tiver, eu vou falar sobre autoridade e suficiência das Escrituras. Mas vou voltar aqui para as pregações da palavra. A pregação da palavra, isso aqui é inspirado, profetizado e programado pelo Espírito Santo, a Sagrada Escritura. Então tem muitos pregadores que ele usa a sua eloquência, o seu próprio pensamento, entendeu? E coloca acima do que foi revelado pelo Deus, Espírito Santo. Então, se as pregações tenha discernimento, igreja, tenha discernimento, para você saber o que é a palavra, uma pregação provida e iluminada pelo Espírito Santo, um pregador que se não dedica à palavra, que não estuda a palavra, que não examina a palavra, você pode ter certeza, ele não vai trazer para você uma mensagem de Deus.
Pode ter certeza, ele não vai trazer para você. Ele vai trazer pregações que vai alimentar o teu ego, que vai alimentar a sua apetite instantânea, mas não vai te alimentar um apetite para a vida eterna. Não vai alimentar. Olha, eu vou te falar aqui. Olha, no passado, do Velho Testamento, até chegar no Novo Testamento, o foco das mensagens era: o Messias virá. O Messias virá. Quando o Messias veio, o foco da mensagem, da palavra era: o reino de Deus chegou até vós. O Messias veio e o reino de Deus chegou até vós. O Messias foi embora para o Pai, enviou o Espírito Santo. O foco da palavra tem que ser o retorno de Jesus Cristo. O retorno de Jesus Cristo a buscar a sua igreja. Será que as palavras hoje que nós ouvimos, que vocês ouvem na sua igreja, que você ouve dos seus líderes religiosos, são cristocêntricas? Será que as pregações estão sendo cristocêntricas ou estão sendo as pregações que alimentam o ego instantâneo, tanto do pregador como do sentimento da igreja, que alimenta só a esfera emocional do corpo da igreja? Aquelas pregações: eu vou fazer na tua vida, eu te amo, eu amo a tua alma. Irmãos, foge dessas pregações. Foge. Pregações tem que ser cristocêntrica. Se você foi renovado em Cristo, se o Espírito Santo renovou o teu coração, renovou a tua alma, você tem certeza que Deus te ama. Não precisa um pregador na eloquência: Deus te ama, Deus ama a tua alma, Deus está na tua... Não precisa disso. Não precisa disso. Se você tem a certeza de Deus na tua vida, se você tem a certeza que você foi chamado, renovado pelo Espírito Santo, se você tem essa certeza na tua alma, igreja de Deus, não precisa essas pregações que enchem linguiça, pregações sentimentalistas. Alimenta o seu ego. Quando você sai para fora da igreja, você se torna vazio do mesmo jeito. Não te alimentou, a pregação ela não te alimentou, ela não te ensinou, ela não te instruiu. Que Deus que levante outras pessoas com o mesmo pensamento que eu tenho aqui, que eu estou expondo para vocês aqui. Pensamento do século XVI, dos pregadores, pensamento lá de Agostinho, pensamento de Calvino e dos mais reformadores. Palavra, pregação tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Cristocêntrica. Essas pregações que enchem linguiça, irmão, que mexe só no sentimento da igreja, você sempre vai estar vazio. Todo culto você está vazio. Todo culto. E sabendo que você tem a voz de Deus dentro de casa, leia a palavra, vai na igreja para adorar, leia, se alimenta dela todos os dias. Leia ela, clame o Espírito Santo para iluminar a tua consciência, para iluminar o teu ser. Seja crente em Cristo, não crente em placas, não crente em religiões. Seja crente em Cristo. Seja crente naquele que tem poder de salvar a tua alma ou de lançar ela no inferno. Seja crente em Cristo. Em Cristo Jesus. Amém? Na próxima aula nós vamos falar sobre a autoridade das Escrituras. E assim eu espero que vocês venham compartilhar, que possa servir
de alerta para abençoar a sua vida e a tua alma também. Amém? E se você quer a obra da comunidade cristã no Brasil, no teu bairro, na tua cidade, na tua casa, entre em contato conosco. Eu sou o irmão Jean aqui de Campinas. E se você mora em Campinas, você tem um desejo dessa obra em qualquer lugar de Campinas, entre em contato conosco. O meu WhatsApp é o 19 981 62 2550. Deus te abençoe. Fique com Deus e Deus seja louvado.